Olá, meus queridos amigos e irmãos, sejam todos bem-vindos mais uma vez no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos fazendo a parte Faça Seu Melhor no Ministério, da semana 19 a 25 de junho. Estaremos fazendo a primeira conversa, revisita e o discurso. Então fique conosco até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que vai lhe ajudar. Então sejam bem-vindos. Vamos agora preparar as nossas designações. Se você está com alguma parte na semana 19 e 25 de junho, pegue papel e caneta, faça as anotações, que eu tenho certeza que vai facilitar a sua preparação. Então vamos iniciar o Faça Seu Melhor no Ministério com a primeira conversa, 4 minutos. A nossa apostila, ela diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, ofereça a brochura Seja Feliz para Sempre e considere brevemente qual é a melhor forma de estudar estas lições da Bíblia. Depois, iremos fazer a análise da lição número 7. Então, nós podemos iniciar essa primeira conversa assim. Então, Sara, ela diz: bom dia, vizinha. Tudo bem com a senhora? Então Raquel, que é a moradora, ela diz: bom dia, tudo bem. Sara continua: que bom, me chamo Sara. E hoje tiramos essa manhã para conversar com nossos vizinhos sobre a palavra de Deus. A senhora possui uma? Então Raquel, ela diz: sim, sempre que possível dou uma lida. Sara continua: que bom. Mas o que a senhora acha da Bíblia? Raquel diz: considero a Bíblia vinda de Deus, isso é fato, mas é difícil de entender ela e acabamos não lendo muito. Sara continua: entendo, realmente ela não é fácil. Como a senhora se chama? Então Raquel se apresenta: Raquel. Sara continua: Raquel, veja esse texto, que interessante. Romanos 15, 4. Note só o que diz. Então, depois da leitura do texto, Sara continua: percebeu para que a Bíblia ainda é útil para nós? Raquel diz: sim. Aí falou que ela é para nossa instrução, consolo e esperança. Então Sara diz: isso mesmo. E isso é fato. Quando aderimos às instruções da Bíblia em nossa vida, fazemos sempre o que é certo. Por exemplo, a Bíblia nos aconselha a ter bons amigos. Concorda que isso é uma realidade? Então Raquel diz: sim, e sempre aconselhei isso para meus filhos. Sara diz: isso aí. E para tudo, a Bíblia nos dá orientação. Só precisamos entendê-la. E algo que pode ajudar a senhora a entender a sua Bíblia é fazendo um estudo nela. Já teve essa oportunidade de estudar? Então Raquel diz: na verdade, me falta tempo. É muita correria. Então Sara continua: entendo, realmente parece que o tempo diminuiu. Mas trago comigo uma brochura que vai facilitar seu entendimento. Seja feliz para sempre. Veja como é fácil. Logo no início, vem explicando como usá-la. Fazemos a leitura dos parágrafos, depois fazemos as perguntas. Note que tem uma cor diferente. E depois lemos os textos, para provar o que acabamos de ler. No meio, tem o Aprenda Mais, que traz o resumo. E no final, temos a recapitulação de tudo que estudamos. Ela é toda baseada na Palavra de Deus. Na outra semana, eu gostaria de retornar para lhe responder uma outra pergunta. Que esperança a Bíblia nos dá para o futuro? E já posso usar essa brochura. Então Raquel diz: tá bom, vamos combinar o horário. Então aqui eu finalizo a primeira conversa e agora iremos fazer a análise da lição 7. Use informações verdadeiras. Então o que deve ser feito?
Use informações verdadeiras para ajudar as pessoas a chegar à conclusão correta. Então, como pode-se fazer isso? Use fonte de informações confiáveis. Então, use a palavra de Deus e quando fizer alguma pesquisa científica, alguma notícia, alguma história ou outra informação, verifique se essa notícia é confiável. Não altere as informações. Então, se você for explicar um texto, explique de acordo com a palavra de Deus e também aquilo que o escravo ele publica. E use as informações para raciocinar com as pessoas. Então, se você citar alguma informação, citar um texto, faça perguntas. Se você puder, faça ilustrações para que possa ajudar a pessoa a entender aquilo que você acabou de dizer. Então, percebemos que Sara ela usou a palavra de Deus como autoridade máxima, explicou os textos, pediu que a moradora explicasse também o que ela tinha entendido. Então, por se fazer dessa maneira, podemos dizer que Sara ela foi muito bem em sua demonstração. Agora nós podemos passar para a revisita. A revisita na nossa apostila diz assim: use o assunto que aparece em conversas sobre a Bíblia, fale para a pessoa sobre o site jw.org e deixe um cartão de visita do site. Depois, iremos fazer a análise da lição 11. Então podemos iniciar assim. Sara, ela diz: boa tarde, Raquel. Posso entrar? Então Raquel fala: boa tarde. Entra, senta aqui, fique à vontade. Então Sara ela diz: obrigado. Está com a sua Bíblia aí? Raquel diz: sim, tinha tempo que não pegava ela. Sara continua: então agora é a hora de começar com tudo. Abra aí, por favor, sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e o 4. Vamos obter a resposta para a pergunta que lhe fiz. Que esperança a Bíblia nos dá para o futuro? Vamos ler esse texto e encontrar a resposta. Você quer ler? Então Sara diz sim, diz assim. Então, após a leitura, Sara continua: muito bem, boa leitura. De acordo com o que você acabou de ler, que esperança Deus nos dá? Então Raquel, ela diz: Deus promete acabar com a dor, com o pranto e com a morte. Que promessa maravilhosa! Então Sara continua: com certeza, e nós podemos confiar nessas promessas, pois como vimos na semana passada, a Bíblia nos consola e dá esperança. E essa é a esperança de Deus para nós. Mas o que pode ajudar você a entender a Bíblia e confiar ainda mais nessas promessas? Se você me permitir, no próximo sábado eu venho aqui e conversamos mais um pouco. Então Raquel diz: tá ótimo, excelente. Sara continua: até lá, gostaria de deixar com você esse cartão, que vem trazendo o site das Testemunhas de Jeová. Você também pode acessá-lo pelo QR Code. Lá você irá encontrar uma variedade de informações. Tenho certeza que você vai gostar. Então aqui eu finalizo a revisita. Depois você pode fazer uma finalização de como você achar melhor. E agora vamos fazer a análise da lição 11, que é fale de modo animado. Então, o que você pode fazer? Fale de modo animado para que seu entusiasmo motive e contagie as pessoas. Então, como você pode atingir esse ponto? Empolgue-se com o assunto, então prepare bem a sua demonstração, pense no seu público, pense em alguma coisa que vai ajudar a pessoa a se interessar pelo assunto e dê vida à sua apresentação. Então, quando você fala de uma maneira animada, usa gestos, expressões faciais, a sua fala sai naturalmente. Então, para que isso possa acontecer, para que você possa atingir bem o seu ponto, prepare-se bem e fale de uma maneira animada. Perceba que Sara ela fez exatamente isso. Na parte lá no final que diz assim, com certeza,
e nós podemos confiar nessas promessas, tente falar com ânimo, para que a pessoa ela possa realmente se sentir interessada pela informação. Então, se você aplicar dessa forma, de acordo com a brochura Melhore, tenha certeza que você também fará uma boa parte. Muito bem, vamos agora fazer o discurso, que está baseado na Sentinela de 2017, que tem o tema Use o poder da palavra de Deus na pregação. Depois, iremos fazer a análise do ponto número 14. Então, podemos iniciar assim. Hebreus capítulo 4, versículo 12, fala que a palavra de Deus é viva e exerce poder. Disso, com certeza, não temos dúvidas. A prova disso sou eu e você. A palavra de Deus transformou completamente a nossa vida. E hoje ficamos felizes de ter a oportunidade de usar a palavra de Deus para transformar a vida de outras pessoas. Mas como podemos usar o poder da palavra de Deus na pregação? Iremos ver 3 maneiras de se fazer isso. Por fazer a leitura de textos sempre que possível, por destacar os pontos principais e por ajudar as pessoas a terem respeito pela palavra de Deus. Como servos de Deus, temos por costume usar bastante a palavra de Deus. E no ministério não pode ser diferente. Quando usamos um texto bem escolhido, tem muito mais poder do que qualquer coisa que falamos. Veja se não é isso que mostra 1 Tessalonicenses, o capítulo 2, o versículo 13, que diz assim: De fato, é por isso que também agradecemos a Deus incessantemente, porque quando receberam a palavra de Deus, que ouviram de nós, vocês a aceitaram não como a palavra de homens, mas pelo que ela realmente é, a palavra de Deus, que também atua em vocês, crentes. O apóstolo Paulo estava contente porque seus irmãos aceitaram a palavra como sendo de Deus. E isso fez total diferença na vida deles, pois agora eles podiam ter uma esperança para o futuro. Esse também pode ser o resultado com os moradores quando deixamos que Deus fale. Mas notem um detalhe: não podemos apenas ler o texto, precisamos destacar os pontos principais. Por que isso é importante? Porque nem todos irão entender de imediato o que estamos lendo. Então, precisamos destacar os pontos principais ou reler as palavras-chave. Quando fazemos isso, veja qual pode ser o resultado. Observe o que diz Lucas, capítulo 24, versículo 32, que diz assim: E disseram um ao outro: Não sentimos arder o coração dentro de nós quando ele nos falava na estrada ao nos abrir plenamente as Escrituras? Essa sensação que os discípulos tiveram ao ouvir Jesus falando será a mesma que os moradores terão, tocando assim a sua mente e o seu coração. E a última forma de usar o poder da palavra de Deus na pregação é por ajudar as pessoas a terem respeito pela palavra de Deus. Como podemos fazer isso? É fazendo exatamente o que o apóstolo Paulo fazia. Veja o livro de 1 Coríntios, o capítulo 9, versículo 22 e 23, que diz assim: Para os fracos me tornei fraco, para ganhar os fracos. Eu me tornei todas as coisas para pessoas de todo tipo, para de todos os modos possíveis salvar alguns. Mas faço tudo pela causa das boas novas, para compartilhá-la com outros. Paulo se adaptava às circunstâncias para ganhar a todos. Precisamos também fazer isso. Então, antes da leitura de um texto, pense exatamente o que vai dizer. É como se fosse uma introdução à leitura da Bíblia, para que a pessoa, além de entender o que vai ouvir,
ela possa ter a certeza da grandiosidade da palavra. E isso causa um resultado positivo na pregação. Percebemos então, irmãos, nesse discurso, 3 formas de usar o poder da palavra de Deus na pregação: por ler o texto, destacar os pontos principais e ajudar as pessoas a ter respeito pela palavra de Deus. Se acatarmos essas orientações, podemos ter certeza do poder da palavra de Deus também em nossas vidas. Vamos agora fazer a análise da lição 14. Chame atenção para os pontos principais. Então, o que deve ser feito? Ajude as pessoas a acompanhar a sequência de ideias do seu discurso e mostre como cada ponto principal está ligado com o objetivo e o tema. Então, como pode-se fazer isso? Pense no seu objetivo. Pense nisso ao montar seu discurso e veja se todos os pontos principais ajudam você a chegar a esse objetivo. Chame a atenção para o tema. Durante o discurso, você pode fazer isso por repetir as palavras-chave do tema ou usar outras palavras que têm o mesmo significado. E deixe claro quais são os pontos principais. Pode escolher os pontos principais que têm a ver com o tema. Pode falar no início ou no final do seu discurso. Percebemos que o orador fez exatamente isso, né? No início, ele citou os 3 pontos que se dariam no discurso. No final, repetiu para enfatizar aquilo que nós poderíamos fazer para melhorar no serviço de campo, deixar que a palavra de Deus tivesse o poder. E podemos ver que ele fez exatamente de acordo com aquilo que a brochura pede. Então podemos dizer que o irmão orador saiu muito bem também no seu discurso. E tenho certeza que se vocês se prepararem bem, também se sairão. Muito obrigado a todos meus irmãos pela presença aqui e por ter acompanhado esse vídeo. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.